bem, pessoal? Questão de número 56 do capítulo 10 do Fundamento de Física do Halliday. Em uma rasteira do judô, você tira o apoio do pé esquerdo do adversário e, ao mesmo tempo, puxa o kimono nele para o mesmo lado. Em consequência, o lutador gira em torno do pé direito e cai no tatame. A figura mostra o diagrama simplificado do lutador, já com o pé esquerdo fora do chão. Aqui eu não encontrei uma imagem parecida com essa. Eu não quis simplesmente copiar e colar do Halliday lá, a imagem lá, que ela ficava muito feia quando colocava aqui. Então, fui lá no arquivo de um site PNG, peguei uma imagem bem mais aproximada e fiz alguns ajustes. O eixo de rotação passa pelo ponto O. A força gravitacional F age sobre o centro de massa do lutador, que está a uma distância horizontal de 28 centímetros do ponto O. A massa do lutador é de 70 kg e o momento de inércia em relação ao ponto O é de 65 kg vezes metro quadrado. Qual é o módulo da aceleração angular inicial do lutador em relação ao ponto O se o puxão da força que você aplica ao kimono é desprezível? Então, na letra A, nós vamos desconsiderar essa força aqui horizontal, FA, que é desprezível. Então, se você olhar, não está bem aqui explícito, porque o lutador está meio que quase que de perfil em relação a nós. A imagem original está de frente. Então, essa distância D aqui é a distância do ponto O, está marcada aqui em vermelhinho, ao ponto do centro de massa, né, na horizontal. Sobre o qual o ponto O é onde o lutador está girando em torno dele, né, vai girar em torno dele, né, como se estivesse fazendo isso. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos a força-peso que está perpendicular ao eixo do braço de alavanca, né, de distância D, do eixo de rotação do judoca. Como ele está perpendicular ao eixo D, nós vamos ter aqui simplesmente o torque, que é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, que é justamente o que ele quer. O torque resultante é simplesmente dado pela força perpendicular ao braço de alavanca de distância do eixo de rotação, que é a distância D. Que lembre-se, a força aplicada no centro de massa está a distância D horizontalmente do nosso ponto O. Então, aplicando isso daí, nós temos o quê? Que o torque é a força peso vezes a distância D. Isolamos a aceleração e nós temos aí que a aceleração angular é a força peso vezes a distância d sobre o momento de inércia. Simplesmente substituímos os valores. Nós sabemos que a força-peso não tem aqui o valor, mas sabemos que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, 70 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vezes a distância, 28 centímetros, 0,8 metros, sobre o momento de inércia, que é 65 kg vezes metro quadrado. Então, nós temos aí uma aceleração angular de 2,955 radianos por segundo ao quadrado. Ou, se você preferir, como está lá no Halliday, 3 radianos por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede o seguinte: e se essa força A é horizontal com um módulo de 300 newtons e aplicado a uma distância ou a uma altura h de 1,4 metros? Então, veja o pulo do gato aqui. Ó. Parece que essa força está destoante, não é? Mas se você fizer um transladamento de vetor, então, por exemplo, aqui, ó, você tem a altura h, que é o braço do eixo de rotação em relação ao centro. Então, se você olhar, né, fazendo uma transladação de vetor, o braço da alavanca, H, em relação à força horizontal, também forma um plano, né? Ou seja, perpendicular um em relação ao outro. Forma um plano, né? Então, H está perpendicular a FA. Né? Então, você pode considerar... Pode não. É considerado, ou seja, é de fato, um vetor força perpendicular ao braço de alavanca, cujo eixo de rotação é o ponto O. Então, podemos simplesmente aplicar o torque aqui também como sendo a distância ou a altura h vezes a força A. Porém,
a força-peso também está nessa mesma situação, tanto é que a gente resolveu ela na letra A. Então, nós vamos ter aqui um torque resultante da soma dessas duas forças, porque se você olhar bem, a força A gira no sentido horário em relação ao centro e a força peso também. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês verem. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso ponto O, e se você olhar, ele está a uma distância horizontal h do, como é que se diz? Do eixo de rotação. Então, isso significa que na rotação aqui do nosso lutador, o ponto A em algum momento vai ficar horizontalmente em relação ao nosso eixo de rotação de distância h. Da mesma forma, vai ser a força F, A. Só que aqui há uma distância h não, pelo amor de Deus, D, né? E aqui, nossa, como eu sou ruim escrevendo isso. E a força A uma distância h. Então veja que ambos estão perpendiculares quando você rotaciona o coitado do judoca, né? E ambos estão rotacionando no sentido horário, né? Então, dessa forma, deixa eu apagar essa coisa horrorosa aqui, esses desenhos horrorosos. Então, ambos estão se movimentando no sentido horário, então eles têm a mesma orientação vetorial. Então, vai ser simplesmente uma soma dos torques. E aí, na nossa letra B, fica assim. Então, o torque resultante, né, vai ser a soma dos torques envolvidos. Então, o torque causado pela força peso e o torque causado pela força A, dividido pelo momento de inércia, que é o mesmo, né? A situação se mantém a mesma. Então, substituímos os valores. A força peso, né, é massa vezes aceleração, 70 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. O braço de alavanca, que é a distância D, 0,8 metros. E o torque causado pela força A, né, que é de 300 newtons, vezes o braço de alavanca H, que é a altura de 1,4 metros. Resolvendo essa expressão, nós temos então uma aceleração angular do nosso judoca em relação a esse eixo de rotação de 9,4 metros por segundo, ou perdão, 9,42 radianos por segundo ao quadrado. Muito bem, pessoal, espero que tenham compreendido e acompanhado a linha de raciocínio até aqui comigo, mas como sempre, né, se sintam à vontade aí para comentar alguma dúvida, crítica ou sugestão nos comentários. Curtam, compartilhem, se você não se inscreva no canal para nos ajudar, e até a próxima questão.